Pesado isso aqui, ó. Porém, gente, assim. Oi, vlog, tudo bom? Hoje é domingo, dia 27 de julho. O mês tá quase acabando, isso é muito maluco. E já é, tipo, quase 9 da noite, mas eu vim começar o vlog dessa semana. Acabamos de chegar do shopping. Eu e o Matheus. Hoje nossos pais almoçaram. Nossos pais? Meu pai não tava, mas minha mãe, minha família e a família dele almoçaram aqui. Enfim, e fomos no shopping depois. E eu li, então, esse final de semana inteiro, A Cachorra, da Pilar Quintana. É um livro muito curto, de 156 páginas, que tem as letras bem grandinhas. Os capítulos são curtíssimos. E, bom, o que eu achei desse livro? Eu tava com interesse de ler esse livro há um bom tempo. Ele foi um certo hype, assim, ano passado, sei lá. A Pilar Quintana é uma autora colombiana. E eu jurava que ela era argentina. Eu não sei porquê. Eu tava na biblioteca e eu procurei ela na parte dos argentinos. E, na verdade, ela tava na prateleira dos colombianos, mas tudo bem. E eu quero mais do que A Cachorra, eu quero muito ler Os Abismos da Pilar Quintana. Mas, enfim, li esse aqui pra conhecer a autora, conhecer qual é a dela. Eu achei o livro ok. Eu terminei... Acho que eu comecei sexta antes de dormir e terminei hoje, domingo de manhã. Que é um livro realmente muito rápido de ler. Eu preciso dizer que, se você tem sensibilidade com violência contra animais, por favor, não leia. Porque tem umas cenas desse tema que, pra quem é muito sensível, não deve ser fácil. Eu não tive nenhum problema. Eu já vi esse tipo de cena em alguns livros, mas nesse daqui não me causou muita coisa assim. Não fiquei tão abismada quanto já fiquei em outras histórias. Acho que porque aqui ela escreve muito rápido. Tipo, aconteceu isso e isso e pronto. Tem livro que o autor começa a detalhar um pouco mais esse tipo de coisa e aí eu fico com muita gastura, enfim. Mas do que esse livro se trata? A Cachorra vai contar a história da Damares, uma mulher que já é casada e tal, uma mulher muito simples, humilde, que vive num povoado. Seu marido, ele é pescador e eles também cuidam de uma propriedade de uma família que se mudou desse povoado há muitos anos, mas é uma casa muito grande, com piscina e tudo mais. A Damares, ela é uma mulher muito frustrada porque ela não consegue ter filhos. Ela nunca conseguiu engravidar e ela já tá nos seus 40 anos, que é a idade que o tio dela falava que as mulheres secam, né? Dito isso, ela tá passando ali por uma vizinha e a vizinha fala pra ela que a cachorra dela estava grávida e deu uma ninhada de cachorrinhos. E a Damares acaba adotando um cachorro. E ela adota, na verdade, uma cachorra que ela chama de Shirley. Ok, então ela pega a cachorra, cuida da cachorra, trata como se fosse uma criança, cuida muito bem. Essa cachorra cresce e começa a ficar um pouco fujona, assim, ela some e volta. E a Damares, nesse inteirinho, fica maluca e preocupada e se sente culpada e acha que a cachorra morreu, enfim. E é isso, a gente vai acompanhar ela e a relação dela com essa cachorra, né? Mas coisas extremas acontecem, porque de uma hora pra outra a Damares meio que muda a forma como ela enxerga a cachorra. E o final é bem difícil, assim, eu diria. Mas eu não achei esse livro inovador e revolucionário, não. Achei o livro bem ok, interessante pra conhecer a autora. E, de qualquer forma, eu tenho vontade de conhecer o livro dela, Os Abismos, que é narrado por uma criança. É um livro um pouco mais robusto que esse aqui. Esse aqui eu acho que dá até pra considerar uma novelinha. E, bom, amanhã, que é segunda-feira, eu vou começar... Não sei se eu vou começar uma nova leitura, eu vou continuar uma que eu tô aqui em andamento. Então, eu acho que eu vou ler amanhã Uma Delicada Coleção de Ausências da Aline Bay no Kindle, que eu já tô lendo, eu tô tipo em 5%. E também Redemoinho em Dia Quente, da Jahid Arraes, que é um livro de contos. Eu tinha começado esse livro na quinta-feira, no dia que eu peguei ele, mas eu tive que descer do ônibus e não consegui terminar o conto, então eu vou recomeçar e seguir pros outros contos. Mas o que eu li é que eu achei interessante. Achei curioso, assim, meio regionalista, assim, ele se passa no interior, então me chamou a atenção, mas ainda não li. E está até aqui com uma nota de compra, porque eu não tinha nada pra marcar no momento em que eu peguei o livro. Então, declaro iniciado este vlog e amanhã a gente inicia uma nova semana, gente. Meu Deus, eu não vejo a hora de ter férias. Oi, vlog. É quase 6 da manhã. Estou indo trabalhar e esqueci de falar ontem. Eu esqueci de falar de 2 livros que eu terminei. No final de semana, eu terminei
o Roteiro do Amor, da Rai Tavares. E eu esqueci completamente de botar no vídeo que eu postei domingo. E ontem eu terminei Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Harpman. Esse eu ouvi no audiobook. Enfim, mais tarde a gente conversa sobre eles. Oi, vlog. Eu tenho prometido que vou falar com vocês, e eu nunca falo com vocês. Porque a semana corre e a vida adulta chama. Eu sei que eu tenho um monte de livro pra falar. Hoje é quarta-feira, dia 30 de julho, inclusive é aniversário da minha amiga Tiffany. E eu ainda não falei sobre o Roteiro do Amor. Vamos falar rapidinho? Eu gostei mais do que eu esperava do livro. Na real, eu só queria ler um livro tranquilo. E eu percebi lendo ele que eu não tava muito na vibe de romance romântico, mas eu li, fui lendo, não tava tão interessada, mas fui lendo. E no final, eu terminei dando uma choradinha leve, porque o livro vai contar a história da Verônica, uma autora de romances, que se tornou viúva antes mesmo de casar. Ela tinha um relacionamento com o Henrique, que era o amor da vida dela, eles tinham 5 cachorros juntos, já moravam juntos, e ele morre num acidente de carro. No processo dela escrever o livro, o Henrique estava acompanhando. Então, o livro ela meio que escreveu em homenagem a ele. E agora que começa o livro, o Henrique morreu há 2 anos. E a gente tá vendo a Verônica vetar mais um roteiro pro filme dela. O filme dela teve os direitos comprados, mas ela simplesmente veta tudo que chega pela frente, porque ela não acha que o roteiro dos filmes está representando a história de fato como ela é, e que o Henrique não se sentiria homenageado se o filme tivesse saído diferente, enfim. Aí, no momento que a gente começa, a produtora dá um ultimato pra ela. Então, é a última chance que ela tem para que o livro dela se torne um filme. E acaba que ela conhece o roteirista novo, eles contratam um cara foda que já ganhou prêmio, nananã. E eles botam a Verônica e o roteirista em Atibaia, numa casona gigante de rico, para que eles passem um mês e escrevam juntos o roteiro. E o resto é história, eles vão se apaixonar, mas tem todo um drama familiar envolvido. Eu nunca passei pelo que a personagem passa com a família dela, mas eu fiquei, gente, que loucura, como pode esse tipo de coisa acontecer? Mas família é família, a gente não escolhe. A família é de sangue, né? Então a dela é bem complexa. E eu terminei chorando porque eu achei o final fofo. E é isso que eu posso contar sobre o livro. Recomendo, é um livro bem gostoso, bem brasileiro. A única reclamação que eu tenho, que eu já percebi nos outros livros da Rai que eu li, é que ela referencia muito coisas de hoje. E eu acho que algumas dessas coisas podem ficar datadas daqui a um tempo, não sei. Isso depende muito da perspectiva da pessoa. Então, enfim, é um ponto meio negativo assim pra mim. Eu dei 3 estrelas e meia pro livro, gostei. Mas o meu favorito ainda é As Vantagens de Ser Você, da Rai Tavares, porque me tocou num ponto muito particular aquele livro. E eu tô mais ou menos na idade da personagem ali, quando eu li, então foi bem legal. Aí, eu terminei de ouvir Eu Que Nunca Conheci os Homens, da Jacqueline Harpman. Eu já ouvi falar desse livro, mas nunca me empenhei em tentar ler. Tipo, pegar emprestado, comprar, nem nada. Mas ele tá na Audible, na assinatura gratuita. Então, eu comecei a ouvir no final de semana e eu não sabia o que esperar. Eu sabia a premissa do livro. Tem mulheres que estão presas numa jaula, sendo controladas por homens, elas não sabem como elas chegaram ali, elas não sabem onde elas estão, elas não falam com esses homens, enfim. E o livro é narrado por uma protagonista criança. Então, essa menina, ela de repente tá nessa jaula, ela não lembra da vida passada dela, porque ela foi pra jaula muito nova, ela foi a única criança presa nessas jaulas. As outras mulheres tinham idades mais diversas, eram 40 mulheres, contando ela. Essa personagem não tem nome, então nós não sabemos o nome dela. Enfim, é isso. Ela narra o cotidiano dela sendo mulheres que estão presas. Elas não são violentadas fisicamente, mas elas estão presas, então isso já é uma violência por si só. E de repente acontece uma coisa que faz com que elas consigam se soltar dessas jaulas. E a partir daí, elas vão explorar o ambiente em que elas estavam presas, porque muitas acabam já esquecendo da vida que tinham. E a própria menina, a gente vai aprendendo com ela a viver, porque muita coisa ela não sabe. Sei lá, ela não sabe o que é uma
um traumatismo craniano, sabe? Ela não sabe o que é menstruação. Ela, inclusive, nunca desenvolveu menstruação nesse período que ela estava presa e tal. E aí, a gente vai acompanhar essas mulheres peregrinando depois que saem dessa jaula para encontrar a saída disso. E é isso, assim, basicamente, a gente não sabe como elas foram parar ali, quem colocou elas ali, por que que elas estão ali, quando elas foram para ali, a gente não sabe de nada. Então é um livro que você tá bem no escuro, junto com a própria personagem, sobretudo porque é narrado por uma criança no início, e a gente vai acompanhar ela até os 40 anos, e ela não sabe e você também não sabe. Então foi um livro muito impactante. O título dele, Eu Que Nunca Conheci os Homens, é muito bem escolhido, eu diria, sabe? Foi uma leitura sensacional, das 5 estrelas. Não é favorito da vida, mas tá nos favoritos do ano, sem dúvida. E a experiência de audiobook foi bem legal, foi bem boa mesmo. Eu fiquei surpresa, porque acho que livro que eu escuto, quando eu escuto um audiobook muito bem feito, a minha experiência com o livro é elevada. Por exemplo, eu li o Never Lie, da Freida McFadden, e eu gostei muito de ter ouvido ele, mas eu não sei se eu lesse, eu teria esse mesmo impacto. Seguindo para as leituras em andamento, eu tô com 2 em andamento, tirando as minhas outras leituras gigantes, né, que são para outros vídeos. Eu tô lendo 2 no momento, inclusive, 2 autoras brasileiras, Aline B e Jahide Arraes. Na real, esse aqui, Redemoinho e Dia Quente, da Jahide, eu já tô terminando, tô, inclusive, muito no finalzinho, gente, falta isso aqui, uns 5 contos. Mas eu preciso sair pra ir fazer meu exercício do dia, e já são 7 da noite, então eu resolvi falar com vocês. Eu peguei esse aqui também na biblioteca do Sesc, como sempre. Eu acho que mês que vem eu não vou pegar, assim, de início, vou dar uma lida no que eu tenho aqui, no que eu tenho no Kindle. E aqui nós temos, então, um livro de contos da Jahide. Eu nunca tinha lido a autora. Eu sei que ela... Tá escrito aqui, né? Ela é uma cordelista, então faz sentido que ela também tenha um livro de contos. Na real, eu queria ler outro livro dela, que eu não lembro o título, acho que é Corpo Desfeito, que não tinha disponível na biblioteca, então eu peguei esse mesmo, que falei, não, quero conhecer a autora, vamos lá. E aqui é um livro de contos, tá? E é um livro de contos bem curtos, então se você tem dificuldade com contos, justamente porque os contos são rápidos, eu não recomendaria esse livro. Apesar de que ele é um livro muito divertido, ele se passa majoritariamente no Cariri, que é uma região cearense, a autora é do Ceará, e ela conta pra gente, ela mostra pra gente o dia a dia das pessoas nessa região, que não é rural, não é cangaço, como a gente poderia imaginar estando em outras regiões do Brasil que não essa, né, com aquele preconceito. Ela mostra o dia a dia de pessoas. E esse livro me lembra muito Amoras, porque todos os contos envolvem mulheres, são sobre mulheres, sejam elas idosas, crianças, adultas, enfim, mulheres de todos os tipos, jeitos, corpos, enfim, e isso é bem legal. E é um livro que eu resumiria ele numa palavra, que é tragicômico. Tem umas coisas que são muito engraçadas, mas ao mesmo tempo você para pra pensar e fica assim, gente, isso poderia não ter acontecido, sabe? Porque as pessoas não têm outra opção pra tá vivendo aquilo. Então é um livro meio assim. E eu me conectei com alguns contos, outros nem tanto, tem uns que são tipo de 1 ou 2 páginas. Então eu fico meio... não dando nem tempo de eu pensar que já acabou, sabe? Mas tem outros muito bons, eu gostei muito do primeiro conto. Eu preciso dizer que esse livro tem muita referência católica aqui. E é muito curioso, porque a Igreja Católica é muito presente aqui no livro. E eu fui criada na Igreja Católica, apesar de que hoje eu tô bem mais longe. E o que acontece? É muito engraçado ver as referências que eu tenho. Então aqui tem... O primeiro conto, ela fala assim, tem uma senhorinha que terminou a missa e tal, ela foi cumprimentar o padre, foi cumprimentar o menino que toca guitarra. Aí ela fala... Ela escreve assim, nossa, a dona fulana não sabe se o céu foi que subiu ou a igreja que desceu. E eu achei tão engraçado, porque é uma referência muito específica de quem foi criado nesse ambiente, como eu fui. E tem diversas músicas ao longo do livro, assim. Tem Divina Luz, tem essa aqui, não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu, né, Anjos de Deus, do Padre Marcelo. Então foi bem legal esse tipo de coisa, eu gosto muito de ver. E, além disso, tem a questão bem regionalista do Brasil. São pessoas normais do dia a dia. Então, você vai ver a moça que dirige e tenta virar mototáxi.
E é um pouco trágico o final dela, coitada. É tragicômico o final dela. Tem a senhora que vende Avon, tem a senhorinha que vai pra missa, em toda a missa ela vai. Tem, claro, violência doméstica aqui também, que é bem difícil. Tem assuntos sérios, como tem assuntos do dia a dia, sabe? Então, é um livro que é uma mescla muito boa, muito interessante o modo como a Jahide trabalha aqui essas histórias e que são da região dela. Acho que isso é uma coisa de se orgulhar mesmo, assim. De ver, poxa, que legal que a gente tem uma autora que tá falando ali daquele pedacinho de terra que é a região dela. Eu não tô falando no sentido pejorativo, pelo contrário, mas é que ela joga luz a isso, sabe? A essa região, esse cotidiano. Tem um momento aqui que tá rolando uma novena e a moça começa a rezar o Creio em Deus Pai. Então, assim, uma delícia esse livro. Tenho alguns contos que eu não entendi muito bem, assim, que não me pegaram, mas tem outros que eu fiquei, meu Deus, sabe? Então é isso. Um livro de contos eu acho que é difícil serem todos perfeitos, faz parte do processo de leitura. E tô lendo uma delicada coleção de ausências, eu acho que eu tô em 30%. Hoje eu não li o livro, mas eu vou continuar lendo ele amanhã. Amanhã é o último dia de julho, então eu gostaria muito de terminar ele amanhã. Não sei porque eu tô lendo outras coisas, mas acho que sem dúvida eu termino Redemoinho em Dia Quente hoje, porque eu não quero levar ele pro trabalho amanhã na minha bolsa. Não quero volume na minha bolsa. Bom, amigos, essa é a minha atualização do momento. Preciso ir, a gente se vê depois. Gente, oi. Acabei de chegar da minha caminhada e do meu exercício de hoje. Fui fazer caminhada, eu fui até a padaria mais longe que tem da minha casa. Eu passei por 2 padarias e um mercado, mas eu fui na última possível, considerando o horário, já são 8 da noite agora. E eu fiz o quê? Fui ouvindo um audiobook. Pois é, né? A Nossa Senhora da Piriguetagem Literária. Eu tô ouvindo, então, esse aqui, cujo título eu acho um trava-línguas. Eu não sei nem o título em português. The Southern Book Club's to Guide... De novo. The Southern Book Club's Guide to Slay Vampires. The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires, do Gadry Hendricks. Esse livro aqui, acho que em português é Manual das Esposas para... Não, Manual das Donas de Casa para Assassinatos. Enfim, essa é a capa em português. Esse livro aqui não tava muito no meu radar. Tava, mas não tava. Porque eu não queria gastar dinheiro pra comprar. E, por incrível que pareça, coincidentemente, ele tá no Clube da Jazz de agosto. E eu não ia ler, eu não leio no Clube da Jazz há muito tempo, porque eu nunca tenho acesso aos livros, geralmente a Jazz lê lançamentos. Só que aí, meus amigos, o livro tá disponível na Audible, e eu tenho Audible. Até novembro eu tenho Audible, graças ao Geek Freak, inclusive. Então, eu botei pra ouvir um capítulo, enquanto eu tava em casa, fazendo as coisas. Fui caminhar, continuei ouvindo esse primeiro capítulo porque ele é bem longo. E voltei ouvindo também. E já tô quase no fim do capítulo, falta 12 minutos pra terminar. Esse livro, obviamente, vai ser leitura pra agosto, porque, né, hoje é dia 30, como eu falei. E agora, amigos, eu vou ouvir esses 12 minutos restantes, arrumar o que der, e aí eu vou tomar banho. E depois eu continuo o livro, não vou continuar hoje, porque eu ainda preciso terminar Redemoinho em Dia Quente, da Jahide. Hoje é meu objetivo literário. E se der tempo, antes de eu dormir, eu quero ler um pouquinho de Oathbringer, pelo menos um capítulo, porque o próximo capítulo que tem aqui, ele é de apenas 10 minutos. E ler também um pouquinho do capítulo do Capitão Rodrigo, mas assim, não sei, eu tenho uma casa pra cuidar antes de fazer tudo isso. Por isso que eu amo audiobooks, porque enquanto eu tô lavando louças e varrendo casas e arrumando camas e dobrando roupas, eu posso ouvir um livrinho e fico feliz. É isso. A gente queria fazer uma reclamação que ser cacheada no inverno é muito difícil por conta do cabelo. Que a gente tem que lavar, mas eu particularmente não seco com secador, não tenho nem secador aqui em casa. Porque meu cabelo fica horrível quando eu seco com secador. E segundo, além disso, eu sou uma pessoa que faz atividade física à noite. Aí essa situação deplorável do meu cabelo. Olha isso aqui. Amanhã eu vou ter que acordar. Eu vou acordar no horário normal, mas eu vou ter que lavar o cabelo. Assim,
O ruim de ser CLT presencial é que eu não consigo lavar o cabelo no horário de gente. Lavar o cabelo 5 da manhã é terrível. Lavar o cabelo 7 da noite também é terrível. Mas não tem o que fazer, né? Ou você sai com o cabelo sujo, mas já diria a Márcia sensitiva. Se você não lavar o cabelo, você não vai ser promovida. Você não vai ganhar mais, você não vai ser reconhecida. Então a gente tem que ficar bonita. Essa semana eu não consegui nem fazer as unhas. Tá desse jeito, desde segunda-feira. Eu só consigo lavar o cabelo no horário de gente, quando eu tô de home office, que eu sempre lavo meio-dia. Inclusive, ontem eu fui fazer caminhada ouvindo audiobook, que eu achei muito curioso, que eu tô ouvindo, né? The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampires, do Gadry Hendricks. E foi muito engraçado, porque assim, quando eu tô andando na rua, ninguém fala comigo. Aí eu estava ouvindo um audiolivro muito interessante, em inglês, que eu preciso o quê? De ter uma super concentração. E 2 pessoas falaram comigo na rua. E eu fiquei, gente, me deixa em paz. É claro que eu respondi. Mas, como eu estava com o celular camuflado, eu não pude voltar o livro. Então eu tive que seguir do jeito que tava. Me perguntou o horário, aí eu falei, senhor, não tenho celular comigo. E o outro me perguntou se uma lojinha da esquina estava aberta ainda, porque ele estava um pouco longe. E eu não lembrava da resposta, porque eu não prestei atenção. Enfim, vou ler meu livrinho aqui. E hoje é dia 31 de julho, último dia do mês. Eu supostamente teria que terminar um livro hoje, mas assim, gente, não deu tempo e é isso, tá tudo bem. Vou terminar amanhã de manhã, eu acho, que é Uma Delicada Coleção de Ausências da Aline Bay. Eu tô em 74%, então falta pouquíssimo pra terminar. Hoje eu não foquei nisso porque eu tive outras coisas pra fazer, como a atividade física, e quando eu faço HIIT eu demoro mais, porque eu não consigo. Eu pego uma aulinha de 30 minutos e eu faço em 1 hora, porque eu fico muito cansada. Então amanhã eu vou trabalhar, de manhã eu, né, pego meu Kindle e leio e termino. Aí eu não sei se eu vou começar um livro já amanhã, não sei, mas eu vou ler aqui e dormir, porque amanhã é um novo dia, mas pelo menos amanhã já é sexta-feira. A semana está acabando, entendeu? E uma coisa que eu preciso dizer sobre esses dias fazendo exercício eu tô fazendo por vários motivos, né? Estética eu não tô gostando, a saúde interna aqui deve estar uma porcaria, desde que eu fiz exame de sangue, e pra questão do estresse. Eu também não quero ser uma senhora cansada. Aí, esses dias, gente, essas últimas 4 semanas, eu tava com esse olho aqui, a pálpebra do meu olho direito piscando, tremendo. Ela não parava, assim. Eu sempre falei, o olho chega treme, né? Mas isso nunca me aconteceu de verdade. E eu fiquei tentando analisar o porquê que eu tô assim, nananã. Óbvio que é estresse, óbvio que é. Não tem muito... Mas eu tava analisando, não tava tão estressada. Só que eu fiz exercício e acho que isso pode ter impactado na melhoria. Então, meu olho não tá piscando. E eu só percebi isso hoje. Eu não tinha nem percebido. Mas tava me incomodando muito, porque eu tava olhando aqui embaixo do nada, os meus cílios aqui piscando, enfim. Mas estou bem. E é isso, gente. Eu tenho que ler aqui e dormir. Beijo. Oi, amigos. Sextou no meu país Guarulhos, no meu país São Paulo. E hoje eu terminei um livro aqui no Kindle. Então hoje eu finalizei Uma Delicada Coleção de Ausências da Aline Bay. E, amigos, essa mulher deveria pagar minha terapia. Porque, assim, o livro tava indo, mas eu esqueci, eu acho que eu apaguei da minha cabeça que a gente tá falando de Aline Bay. E ela nunca, até esse terceiro livro que eu li, ela nunca deixou de falar de assuntos traumáticos nos seus livros. Teve lá no Peso do Pássaro Morto, teve na Pequena Coreografia do Adeus, e aqui também teve. Mas sabe aquela frase em inglês? I didn't see it coming. Eu não vi. Eu não enxerguei. E eu fiquei, meu Deus, como eu não percebi? Como sou burra? E eu fiquei de cara. Eu li ontem até 74%, 75%. Terminei hoje de manhã. Terminei no metrô. E eu fiquei assim, não é possível. E me causou tantas coisas esse livro. Assim, muito bom. Dei 4 estrelas no final. Meu favorito ainda é A Pequena Coreografia do Adeus. Eu não sei se o segundo é esse ou se é O Peso do Pássaro Morto. Fica aí, questionamento. Até porque tem muito tempo que eu li os outros, né? E eu terminei embasbacada, indignada com tamanha inocência da minha parte.
com tamanha ingenuidade. É só isso que eu vou falar. Acho que eu até falei demais sobre o livro, mas enfim, leiam, tá? Leiam este livro. E sobre o audiobook que eu tô ouvindo, esse aqui, do Gadry Hendrix. Hoje eu tava ouvindo, indo no horário do almoço, e eu fiquei assim, o que tá acontecendo? Não tô entendendo esse inglês aqui. Me senti analfabeta. Me sinto mais confortável ouvindo Oathbringer, que é um livro de fantasia em inglês, do que esse livro. Talvez pela narrativa da narradora, talvez pela sotaque dela, não sei. A narradora é muito boa, tá? Não é ruim. Mas eu fiquei um pouco perdida, acabei pegando o e-book para ouvir e ler. E ficou muito mais confortável. Tanto que eu ouvi na hora do almoço um capítulo, que foi o 4. Eu ouvi na hora que eu fui no mercado. E assim, amigos, eu ouvi novamente na volta pra casa lendo o e-book. Porque eu não tava entendendo. Assim, é claro que eu consegui entender muita coisa. Só que a questão desse livro é que ele tem muito vocabulário novo pra mim. Ele é um livro gore. Aconteceram várias coisas que eu tive que parar o e-book, parar o audiobook e ir no Google traduzir. Porque, por exemplo, eu não sabia como se chamava guaxinim em inglês. Sabe assim? Vértebras. Sabe essas coisas? Essas coisas aí. E aí, conforme eu ia ouvindo, muita coisa eu, peguei ali, mas algumas eu tive que traduzir. E eu traduzia, eu ficava assim, "Ah, meu Deus", sabe, chocada, passada? E eu até expressei isso meio alto, as pessoas no metrô devem ter ouvido. E eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? E eu fiz umas caras de nojo, o livro mal começou. Porque o livro, ele começa muito dia a dia. Muito estamos acompanhando mulheres donas de casas suburbanas dos Estados Unidos. E do nada, do absoluto nada, rola umas coisas estranhas. E você fica assim, não. Eu achei que eram apenas mulheres falando de true crime no clube do livro delas. Não é. Vão ter true crimes no bairro que elas moram, no bairro pacato em que elas moram. Então é isso, muito bom. Tô adorando a experiência e lendo mais devagarzinho mesmo por conta de todo esse vocabulário diferente pra mim. Oi, amigos, tudo bom? Olha só, estou na casa dos meus pais. Domingo por aqui, hoje é dia 5 de agosto? Não sei. Não, hoje não é dia 5, não. Hoje é dia 3 de agosto. E vim aqui só finalizar este vídeo. Agradecer vocês por assistirem mais um. A gente se vê no próximo. Um beijo, se inscreva no canal, deixa um comentário aqui e até mais. Tchau!